Do favoritismo ao fiasco. Isso no espaço de um mês e pouquinho. O Cruzeiro viveu isso e está eliminado do Campeonato Mineiro. São muitas as razões. Muitas. E nenhuma delas é externa. O Cruzeiro não pode culpar ninguém. Ele proporcionou isso. Ele pavimentou esse caminho. Agora ele está percorrendo o caminho. Tem um lado bom nisso? Talvez tenha. Talvez. Mas ser eliminado nunca é bom. Chegar numa semifinal e cair para um adversário com um investimento muito, poderia usar mais algumas vezes a palavra muito, menor do que o seu, não dá para considerar como algo positivo de jeito nenhum. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 320 mil inscritos por aqui nesse domingo com a aposta ganha e muitas odds para você, dos estaduais, reta final, bola rolando lá fora e você pode se divertir conferindo odds, fazendo uma fezinha com responsabilidade, não é investimento isso aqui, é um pedacinho do seu dinheiro ali para brincar, só. Juízo, tá bom? Você que tem 18 anos ou mais, com responsabilidade, pode se divertir numa plataforma 100% autorizada a operar no Brasil. Aponta a câmera para esse QR Code que tá na tela e vambora, vem pra AG. Muito bem, vamos explicar um pouquinho em números o que aconteceu com o Cruzeiro. Tem tanta coisa pra gente falar. Nós temos que falar da diretoria, temos que falar de troca de técnico, temos que falar de Cássio, temos que falar de Dudu, um monte de coisa. Tem muita coisa pra gente discutir hoje aqui. Matheus Pereira. Ah, mas agora vão botar a culpa no cara que não jogou. Eu acho que pode ter tido uma influência tudo que aconteceu ao longo da semana. E acho que a decisão de não relacionar no ontem foi correta. Foi correta. A cabeça do cara estava em outro lugar a semana inteira. Mas vamos lá. Em números, o fiasco do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Em 10 jogos, foram 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Esse é o aproveitamento do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O campeonato começou para o Cruzeiro no dia 19 de janeiro, quando o time vence a Tombense por 1-0 e terminou no dia 22 de fevereiro, perdendo nos pênaltis para o América. Nesse espaço de um mês, o Cruzeiro foi comandado por 3 treinadores diferentes. Fernando Diniz começou o ano, Wesley Carvalho, o interino, treinou o time por um período e foi quem venceu mais, porque das 3 vitórias do Cruzeiro, 2 foram com ele. E agora o Leonardo Jardim, que acaba caindo na semifinal para o América Mineiro. Começa aí o fiasco, na manutenção do Fernando Diniz. Vamos falar o português claro. Claríssimo. O Fernando Diniz foi demitido em dezembro. O Fernando Diniz estava fora. O Emerson Pansieri, que é o grande repórter da Rádio Itatiaia, não fez a pergunta para o Fernando Diniz sobre a demissão sem ter uma informação quente de uma fonte segura dentro do clube. Nós estamos falando da Rádio Itatiaia, gente, com todo respeito. Nós estamos falando de uma potência do Brasil. E muito bem informada sobre as coisas do futebol mineiro. O Diniz estava demitido. A coisa vazou antes da hora. O Diniz reagiu do jeito que reagiu na coletiva e a diretoria do Cruzeiro recuou. E aí está o primeiro erro. Na linha do que eu disse ontem sobre o Zubeldia. Se você entende que o trabalho acabou, acabou. Para que você vai ficar protelando? Não, vamos esperar o próximo jogo. Vamos dar mais 2 jogos para ele dar a volta por cima. Não, vamos esperar a virada do ano. Não, vamos esperar os reforços que estão chegando. Amigo, você concluiu que aquele profissional não pode te dar mais nada. É rua. Porque você precisa seguir a sua vida e o profissional precisa seguir a dele. Ele precisa se recolocar no mercado e você precisa definir uma linha de trabalho. E o Cruzeiro ficou nessa... Tá difícil, né? Mas aí nós vamos trazer quem? Não importa. A primeira decisão é interromper o trabalho. Depois você pensa em quem você vai trazer. Ainda mais que nós estamos falando de um comandante, nós estamos falando de um líder e de um cara que teve um desempenho muito ruim com o Cruzeiro. Ora, a gente vai ignorar isso aqui, que os números do Fernando Diniz foram terríveis, que o trabalho do Fernando Diniz foi ruim, que a final da Sul-Americana do Cruzeiro foi indigna, o Cruzeiro em 90 minutos de jogo, durante 85 simplesmente não jogou. Então existiam ali os motivos para mandar o Fernando Diniz embora em dezembro. E o Cruzeiro recuou de uma decisão que sim, ele tinha tomado.
Ele tomou a decisão, recuou e teve que tomar de novo em fevereiro. Agora realmente não dá, né? Agora precisamos mandar o cara embora mesmo. Não vai dar mais. Aí você faz uma pré-temporada com o cara, vai lá para os Estados Unidos, faz 2 jogos de pré-temporada, não ganha nenhum dos 2 jogos. Não dá para tirar, não sei se deu para tirar muito benefício em termos de preparação do time na pré-temporada, porque eu até fiz um vídeo na época aqui. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou, não tem ganho técnico nenhum, os caras só vão lá pra passear, pra ver o Mickey e tal. Aí eu falei, olha, como internacionalização da marca, você ganhar um dinheiro, eu acho que é importante. Mas, de fato, para a preparação do time, a gente não viu nada muito significativo acontecer no Campeonato Mineiro. A gente não viu grandes reflexos disso. Nossa, olha aí, ó, o Cruzeiro voltou dos Estados Unidos com uma ideia, com algo treinado, um entrosamento começando entre os novos jogadores e tal. Não foi isso que se viu. Então o Cruzeiro perdeu tempo, aí o Cruzeiro troca de técnico, o Campeonato Mineiro é tiro curtíssimo, não tem muito tempo para você errar, não tem muito tempo para você se recuperar. Nós estamos falando de um campeonato mineiro, só para você ter uma ideia, para quem não acompanha muito o campeonato mineiro, não sabe muito o que rola no campeonato mineiro. Se você pegar aqui, a fase de grupos, são 4 grupos, são 3 grupos com 4. Então você tem 12 rodadas, 12 equipes para jogar no campeonato mineiro. Você joga 8 jogos na primeira fase, aí você já vai para uma semifinal, uma final. São 12 jogos, não tem tempo, não tem... vamos segurando, vamos empurrando. Mas aí você pode dizer, poxa, Jorge, tudo bem, só que o Campeonato Mineiro é o menos importante que o Cruzeiro vai disputar na temporada. Verdade. Porém, você precisa chegar com o orçamento que tem o Cruzeiro, com a grandeza do Cruzeiro. Você precisa, no mínimo, chegar à decisão. Você precisa, no mínimo, em algum momento do confronto, ser superior a um adversário que gastou muito menos do que você. E o Cruzeiro não foi superior ao América em nenhum momento do confronto. O confronto foi igual. O América igualou o confronto, com seus méritos, claro, com o belo trabalho que está sendo feito. Nós estamos falando, assim, é que o Cruzeiro foi eliminado para um outro clube relevante de Minas Gerais, que não tem o peso do Cruzeiro e do Atlético, mas nós estamos falando de um América que, por exemplo, é 16 vezes campeão mineiro. Verdade que não conquista desde 2016, mas é uma equipe muito tradicional, não estamos falando de qualquer time. Mas a organização do trabalho do William Batista, a organização que o time mostrou nesse jogo, foi o que fez a diferença diante de um Cruzeiro que ainda, cara, com 3 técnicos em um mês, não tem identidade nenhuma, não tem DNA nenhum. 3 técnicos em um mês e vários jogadores que chegaram para essa temporada. Então, num campeonato como esse de tiro curto, quando você já tem um contexto de muitas mudanças no elenco, você tem que errar o mínimo possível fora de campo. E o Cruzeiro errou muito fora de campo. Demais. Então, a contratação do Leonardo Jardim agora, a manutenção do Fernando Diniz, tudo aquilo que a gente já explicou, isso fez diferença no trabalho do Cruzeiro. Isso impactou, sim, o trabalho do Cruzeiro. Se a gente for olhar em termos de peças, assim, quem você realmente entende que hoje, né, principalmente da galera que chegou, né, Fabrício Bruno, Dudu, Gabigol, quem a gente entende que hoje já se adaptou? Eu acho que o Fabrício Bruno vem muito bem desde o início da temporada e o Jonathan Jesus ao lado dele se firmou e acho que é um setor que o Cruzeiro aos poucos vai resolvendo. Hoje o Dudu, se você for olhar no setor ofensivo do Cruzeiro, ele é o destaque. O Gabigol ainda está longe do que a gente pode imaginar em termos de entrega e vai sofrer uma pressão muito grande esse ano em cima do salário, em cima do investimento que o Cruzeiro fez. Não vai ser o primeiro cara nem o último a passar por isso, tá? Tá vendo aí, ó? Esse é o artilheiro de vocês? Esse é o artilheiro que a diretoria contratou? Esse é o cara que merece 3 milhões de reais por mês? Não tem jeito. Grandes poderes, grandes responsabilidades, grandes expectativas, grandes cobranças. Ele vai sofrer cobrança muito pesada nesse ano. E olhando para alguns jogadores que já estavam lá, você pode olhar como um destaque positivo o Matheus Henrique, que aliás foi um dos pouquíssimos que se salvaram naquela final da Sul-Americana. Tenho gostado do desempenho do Matheus Henrique nos últimos jogos. Tem crescido nos últimos jogos. O Cássio, ontem, de novo, uma bola defensável, o Cássio aceitou, na minha visão, na minha análise.
A bola do Marlon era defensável. O Cássio tem mostrado em alguns momentos... É que o Cássio pega um pênalti aos 50 do segundo tempo, né? Leva a disputa para os pênaltis, faz a parte dele, pega mais um... Aí, beleza. Pegador de pênalti, o Cássio sempre foi fantástico, um exímio pegador. Um goleiro maravilhoso. Em lances de bola rolando, com o tempo de reação que o Cássio tem hoje, tá difícil confiar. Então ontem o Cássio de novo demora a tomar uma atitude ao ir para o canto no chute do Marlon, que não foi tão potente assim e que não passou tão distante dele assim. E hoje o Cruzeiro, o Leonardo Jardim, vai ter que tomar decisões importantes. Vai ter que tomar decisões difíceis. Faz parte da vida do treinador, é o que eu sempre falo aqui. Se você não tem como tomar decisões difíceis, se você não quer... vou barrar um capitão de um time, ou então eu vou barrar uma liderança técnica de um time, eu vou barrar um jogador campeão do mundo de um time. Poxa, é muito difícil fazer, mas faz parte do trabalho do treinador tomar decisões difíceis. Acho que em algum momento, se o Cássio mantiver esse nível de performance, até de insegurança dentro dos jogos, vai ter que ser feita uma avaliação. Escuta, não será que é a hora de dar mais chances ao Léo Aragão? Talvez o Campeonato Mineiro fosse o momento ideal para isso. Para você fazer, para você ir revezando, para você ir colocando o Léo Aragão mais vezes, para você ir colocando essa sombra do Cássio, sabe? Mas ele jogou 2 jogos. Ele jogou 2 jogos só do Campeonato Mineiro. Então, é pouco. Você não tem muito como observar um goleiro que entra em campo tão pouco. Mas hoje é possível perceber, concluir que o Cássio não passa a segurança que o Cruzeiro precisa em todos os jogos. Então, é para se pensar, vamos ver, bota o Léo Aragão para jogar, ou vai pro mercado. Não é o Léo Aragão esse cara, a gente não confia, não é... Beleza, então vai pro mercado. Mas acho que o desempenho do Cássio hoje, ele deixa mais dúvida do que certeza na cabeça de qualquer torcedor. Infelizmente, porque acho um goleiro maravilhoso, lendário, histórico, multicampeão, multivencedor, um dos melhores que tivemos, mas acontece, né? Profissionais passam por boas e más fases. A fase do Cássio não tá nada legal. Mas aí também, muito provavelmente, tem a ver com a idade do Cássio. Galera, o Fábio tem 45 anos e o Fábio tá numa fase, num momento, numa forma maravilhosa. O Cássio tem 37, galera. Peraí. Eu acho que não é isso. Eu acho que é, de fato, o momento que vive o goleiro do Cruzeiro, né? E ele já viveu um momento de baixa do Corinthians. E ele já sai do Corinthians e perde, né, espaço, relevância por lá, também pelas falhas que vinha cometendo, também por ter o torcedor cada vez menos seguro com ele embaixo do travessão. Então, ele está passando por um processo parecido no Cruzeiro. Infelizmente. Mas todo mundo pode dar a volta por cima. Você pode sair do time, ir para o banco, voltar ainda melhor. Pode acontecer. Talvez aconteça com o Cássio. A história do Matheus Pereira, se eu acho que teve alguma influência no jogo, eu acho que teve. Ao longo da semana, isso mexeu com o noticiário e acho que a decisão... Não sei se é isso que explica a derrota, eu acho que não. Acho que o que explica a derrota é tudo isso que a gente está falando. 3 trocas de técnico em um mês, a não definição de um norte, pouco proveito tirado da pré-temporada com um treinador que já estava demitido em dezembro, que o Cruzeiro só segurou porque... Nossa, né? Caramba, vai pegar mal para nós, né? O cara foi demitido pela Itatiaia, a gente nem avisou antes, né? Porque deixaram vazar, a culpa não é do repórter, não. A culpa é de quem lá dentro do Cruzeiro deixou vazar, porque essa informação o cara recebeu de dentro do Cruzeiro, ele não tirou da bunda. Ele não veio do Atlético essa informação, não veio do América, veio do Cruzeiro. É óbvio. Vocês sabem como é que as coisas funcionam. Então, essa é uma das razões. Muitos reforços chegando, um time que precisa encaixar ainda, né? Você tem zagueiro novo chegando, você tem atacante novo chegando, você tem meio campo novo chegando, precisa... Tem uma outra explicação também. Rendimentos ruins de vários jogadores. Nós estamos falando do Cássio, por exemplo. O que é o Marlon? O que foi o Marlon já na reta final da temporada passada? O que foi o Marlon na final da Sul-Americana? O que foi o Marlon perdendo o pênalti que perdeu de maneira bizonha ontem? É outro jogador que não tem justificado a titularidade absoluta que tem. O Marlon é titular absoluto porque ele está comendo a bola do Cruzeiro? Não, pelo contrário. Então, são vários os fatores aí que explicam a eliminação e que se sobrepõem ao fator Matheus Pereira. Mas eu não ignoro o fator Matheus Pereira. E acho também... o Cruzeiro ficou sem um dos seus mais lúcidos jogadores. Pode não estar fazendo uma temporada brilhante, mas fez falta no jogo de ontem. Mas eu entendo a decisão. O cara passou a semana de uma semifinal
A semana inteira com a cabeça em outro lugar. Outra coisa, a carga de treinos do Matheus Pereira ficou comprometida essa semana, como você que acompanha o Cruzeiro sabe. O Matheus Pereira vai pra clínica, vai pra não sei aonde, o time treinando. Então, obviamente, quem não participou plenamente dos trabalhos da semana, quem não estava com a cabeça naquele jogo, não pode ser relacionado para o jogo. A decisão está correta. Ah, mas não foi Leonardo Jardim, foi de cima a decisão. Não importa de quem tenha sido. Foi uma decisão correta. O Cruzeiro não pode ser a casa da mãe Joana. Escuta, amigão, se você vai passar a semana toda aí nessa de vai, não vai, continuo ou fico, ou saio, jogo ou não jogo, irmão, então beleza. Você fica no seu cantinho até resolver a situação, porque eu preciso tocar minha vida aqui. Eu tenho um time para treinar. Eu não vou parar o meu trabalho em função de você. Desculpa. E acho que a decisão foi correta de não colocar o Matheus Pereira pro jogo. E é outro jogador, assim como a gente tá falando do Gabigol, que vai receber muita cobrança pelo salário que recebe, pelo investimento que foi feito, é outro jogador que vai receber muita cobrança também, do torcedor do Cruzeiro. Porque já não fez um bom segundo semestre em 2024. Aliás, ele mesmo reconheceu isso, o que é positivo, o que é virtuoso. Tem jogador que não reconhece quando tá numa fase ruim, de jeito nenhum. Tem jogador que quer brigar com a torcida quando recebe crítica merecida. Não tô falando de crítica de ameaça, tô falando de crítica na bola. Não, veja bem, peraí, vocês não sabem nada, vocês não entendem nada. Tem jogador que é assim. O Cássio mesmo adora fazer isso. O Matheus Pereira teve a humildade de reconhecer. Realmente eu não tô bem. Eu não estou numa boa fase. E se ele continuar com essa performance ruim e com esse desgaste acumulado, não sei se fico, não sei se vou, infelizmente eu não fui para a Europa e tal, a torcida do Cruzeiro vai se chatear cada vez mais. Então é outro jogador que vai ter uma cobrança muito grande nesse ano de 2025. Pode ter absoluta certeza disso. E ele... É natural que ele tenha uma cobrança maior, porque você cobra mais de quem pode render mais. Mas ele trouxe isso para ele também. Ele criou um pouco dessa tensão também para ele e vai ter que conviver com ela em 2025. A gente arca com as consequências daquilo que faz. Qual é o lado que pode ser bom disso aí que você falou logo no início do vídeo, Jorge? Um mês para treinar para o Campeonato Brasileiro, se preparar, tomar as decisões difíceis que o Leonardo Jardim vai ter que tomar. Tem gente aí que tem que ser barrada do time, tem gente que tem que sair, tem gente que precisa de uma sombra, tem gente que precisa de um se liga. E o time precisa ter uma cara, ter uma identidade. Os novos reforços precisam se encontrar, se conectar. Tem um mês o Leonardo Jardim. A estreia é 29 de março contra o Mirassol, em casa, no Campeonato Brasileiro. O time recém-promovido. Olha a pressão que vai ter o Cruzeiro. Um time que nunca pisou na Série A. O Cruzeiro vai, depois de um mês, depois de uma eliminação numa semifinal de Mineiro, encarar um time nessas condições e que está fazendo um paulista ruim. Inclusive, demitiu o Eduardo Barroca, faltando uma rodada para terminar a primeira fase. E com o time classificado para as quartas, pra você ter uma ideia. Mandou o treinador embora. Olha a pressão que vai ter o Cruzeiro daqui a um mês. O Cruzeiro vai ter que ganhar esse jogo e ganhar bem. E ganhar jogando bem. O que ele não fez contra o América. Ser superior. O que ele não foi diante de um time que gasta muito menos, tem uma folha muito menor, muito mais modesta e se mostrou muito mais organizado em campo. Mas aí é aquilo. Como é que você vai querer um time organizado? Um time que começou o campeonato do dia 19 de janeiro com um técnico e terminou no dia 22 de fevereiro com outros 2 técnicos tendo passado depois. Aí, meu amigo, milagre no futebol não existe. E as lições estão sendo mostradas ao Pedro Lourenço cada vez mais. É ótimo investir, é ótimo qualificar o elenco, é ótimo gastar, o Cruzeiro precisa disso, tentar encurtar os passos, mas existem os processos e não existe milagre. Você não vai trazer 4, 5 jogadores caros e no dia seguinte isso vai virar um time. Há um processo a ser seguido. O Cruzeiro precisa aprender isso. O que você pensa? Like do vídeo se você ficou até o final. Bom domingo para todo mundo. Juízo e tchau.